Salve, salve, galerinha. Tudo bem com vocês? Tudo na paz? Tranquilo. Então hoje a gente vai começar o capítulo 4. Ele está presente no módulo 2, tá? E ele fala de equações de segundo grau. Então eu vou trazer algumas informações aqui que são importantes para a gente começar a entender e começar a trabalhar bem equações de segundo grau. Belezinha? Tranquilo? Então vamos nessa. Beleza, gente. Primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é a definição, tá? Uma equação, a diferença de uma equação do primeiro grau para a do segundo grau a gente encontra no primeiro termo, tá? É quando a incógnita, a função do primeiro grau, a incógnita é elevada ao grau 1. Lembra da regrinha do polinômio? Grau 1 é quando eu tenho um valor desconhecido, x, y, z, elevado a 1. Então ela é uma equação de grau 1. Sim. Então a gente olha o maior grau dela, tá? O maior grau de uma função do primeiro grau é a incógnita que tem a potência de número 1 elevado ao grau 1. A de segundo grau também aplica-se a regra do polinômio aqui. Só que a gente tem o que? O meu maior grau é o de grau 2, então eu vou ter x elevado ao quadrado, tá? Apesar de ter também, sim ou não, o x elevado a 1. A incógnita elevada a 1, tá? Então aqui no nosso slidezinho, eu coloquei, ó, é a equação do segundo grau, toda equação da forma. Então ele tem que estar escrito aqui, tá? Ax elevado ao quadrado, tá? Porque o Flávio não conseguiu colocar aqui elevado ao quadrado, tá? Então seria o termo A, aqui esse A pode ser 10, 20, 30, 1, 2, enfim, é um termo A x, por exemplo, 10x elevado ao quadrado, tá? Olha aqui, ó, o termo A, ele tem que ser elevado ao grau 2, tá? Mas bx, esse b pode ser uma constante qualquer, 20, 30, tá? Mais c é a constante, tá vendo que não está acompanhando nenhum x? Eu só tenho uma incógnita, o x, tá? Beleza? Então, a gente tem aqui, x é a incógnita da equação, então x é o quem eu quero, é quem eu não sei, tá? Que eu tenho que descobrir. A, b e c são os coeficientes, então a é o coeficiente que vem acompanhando o termo x elevado ao quadrado, tá? B é o termo que vem acompanhando x elevado a 1 e c é aquele termo que não tem x nenhum, beleza? Sim? Então tá. Então A é o coeficiente do termo do grau 2, tá? De segundo grau. B é o coeficiente do termo de grau 1 e C é o termo constante ou independente de x, ou seja, não depende de x. Eu vou ter um número aleatório solto ali, um 2, um 3, a gente chama de constante. Ok? Vamos lá. Então, para isso, a gente usa a famosa fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara a gente usa numa equação do segundo grau, porque a gente vai encontrar as suas raízes ou a sua raiz, tá? Dependendo do que a gente estiver trabalhando. Então, quando uma equação do segundo grau ela é completa, a gente utiliza Bhaskaras. O que eu estou dizendo que é completa? Quando ela tem os termos A, B e C, tá? Então a gente utiliza Bhaskara. Quando a gente só tem uma equação do segundo grau incompleta, a gente vai ver mais à frente, tá? Uma equação do segundo grau completa, ela vai me gerar duas raízes, ou seja, quando A for maior do que zero, tá? Quando A for menor ou igual a zero, são outras coisas que a gente vai estudar mais à frente, tá? Então a fórmula eu coloquei aqui abaixo para vocês, tá? Isso daí, ó, tem que ficar na cabeça, tá? X igual a menos B mais ou menos delta, tá? Isso tudo dividido por 2 vezes o termo A. Então cuidado, gente. Olha aqui que eu não falei em delta ainda, vamos falar agora. Então, antes de achar a Bhaskara, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que determinar delta, tenho que encontrar delta, tá? Então, como a gente usa delta? Coloquei a formulazinha aí também, tá? É b ao quadrado, o termo b elevado ao quadrado, tá? Menos 4 que multiplica o termo a, que multiplica o termo c, tá? Então, ela é chamada de discriminante da equação. Isso aí, é discriminante da equação. Belezinha, gente? Tranquilo? Então, para calcular o delta, a gente usa essa fórmula aí, ó. Tá?
Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Ah, Flávio, por que você colocou ela depois de ter falado Bhaskara pra gente? Porque tem casos que a gente não vai nem precisar calcular o delta, porque a gente já vai saber identificar ele, tá? Então, beleza, passo a passo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é identificar, tá? Eu coloquei aqui só uma teoria que é para vocês olharem, pesquisarem, mas preste atenção no Flávio aqui. Primeira coisa que a gente tem que fazer, identificar o termo A, B e C, tá? Quem é o termo A, quem é o termo B, quem é o termo C, tá? Lembrando que o termo A é aquele que acompanha x ao quadrado, o termo B é aquele que acompanha x elevado a 1 e o termo C é aquele que não acompanha nenhum valor de x, tá? Beleza? Depois eu vou encontrar delta, tá? Vou encontrar delta, ok? Então, quando delta for maior do que zero, tá? Coloquei em algum lugar aqui essa informação para vocês, tá? Isso, quando delta for maior do que zero, eu tenho duas soluções. Ou seja, eu tenho duas raízes. Eu vou ter resposta, eu vou ter dois valores para x. Eu vou encontrar x1 e x2, tá? Quando eu tenho menor do que zero ou igual a zero, são outros casos de equações que a gente vai ver mais à frente, tá? Beleza? E o terceiro passo, encontrei o delta, pego aquele valor de delta que eu encontrei e levo lá para minha Bhaskara. Ok? Belezinha? Então eu trouxe um exemplo aqui para vocês. Olha só, eu tenho a seguinte questão, tá? Determine as raízes da equação 2x ao quadrado menos 3x menos 5. Então eu tenho uma equação do segundo grau. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que determinar quem é o termo A, quem é o termo B e quem é o termo C. Cuidado, porque nem sempre ele vem nessa ordem, tá? Lembrando, o termo A é aquele que vem com x elevado ao quadrado. Então, independente de onde ele estiver, tá? Se fosse a equação aqui, 3x mais 2x ao quadrado menos 5. O termo A continuaria sendo 2x ao quadrado, só que ele não estaria em primeiro lugar, sim em segundo, tá? Muito cuidado com isso. Então, o termo A é aquele que acompanha o x ao quadrado, então o termo A é o número 2. O termo B é aquele que acompanha o x elevado a uma potência, então no nosso caso o termo B é um número 3. E o termo C é aquele que é independente, tá? Que a gente chama de constante, que vai ser o quê? Vai ser o número que não é acompanhado de x. Então eu tenho o número 5. Então definimos A, B e C. A igual a 2, B igual a menos 3 e C igual a menos 5. Ok? Beleza? Sempre carregando o sinal, tá? O sinal ele acompanha. Então vamos lá. Agora a gente tem o termo A, B e C, tá? Então eu não posso calcular a Bhaskara, por quê? Porque eu não tenho delta. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é encontrar esse meu delta, tá? Então eu coloquei aqui para vocês. Agora podemos encontrar o valor de delta. Devemos tomar cuidado com as regras de sinais e lembrar que primeiro devemos resolver a potenciação e a multiplicação e depois a soma e a subtração. Isso daí já está firme na cabeça de vocês, né? Bem tranquilo. Então, olha só, lembra do delta? Lembra? B ao quadrado menos 4ac. Quem é B? E aí eu boto ao quadrado. Quem é B? Não é 2? Não, B, deixa eu ver, olhar. B não é menos 3? Então eu vou colocar menos 3, isso tudo elevado ao quadrado. Menos 4 que multiplica AC. Quem é A? Não é 2? Não é? 4 vezes 2 vezes C. Quem é C? Não é menos 5? Vezes menos 5. Isso tudo me deu o quê? 49, tá? Menos 3 vezes menos 3 dá 9, tá? Menos 4 vezes 5, 4 vezes 5, ó, menos 4 com menos 5 dá mais 20. Mais 20 vezes 2, 40. Então a gente chegou ao quê? 9 mais 40, 49. Tá? Então agora eu tenho meu delta. Então depois de encontrado meu delta, agora sim eu posso jogar em Bhaskaras. Por quê? Porque eu tenho o termo A, tenho o termo B, o C e tenho o delta. Ok? Beleza? Então tem lá a explicação. Como o valor encontrado é positivo, encontraremos dois valores. Lembra? Se delta for positivo, eu vou ter dois valores para x. Tá? Dois valores distintos para as raízes. Assim, devemos resolver a fórmula de Bhaskara duas vezes.
tá? Lembrando, quando o delta é maior do que zero, eu tenho dois valores para x. Ah, Flávio, se eu encontrar 2, a resposta pode ser mais 2 ou menos 2, mas isso somente se eu tiver o quê? Um delta diferenciado, não se eu tiver um delta maior do que zero, tá? Mais à frente a gente vai trabalhar isso direitinho, tá? Então primeiro eu resolvi, tá? Beleza? Então resolvi pela primeira vez. Então, ó, menos b mais ou menos, só que eu fiz o primeiro, tá? Mais ou menos raiz de delta. Então, primeiro a gente faz com mais. Eu coloquei mais raiz de 49. Isso tudo dividido por 2 vezes 2, que é igual a 4. Resolvi isso aqui, ó. Menos com menos dá mais. 3 mais raiz de 49 é 7. 3 mais 7, 10. 2 vezes 2, 4. Então dá 10 sobre 4. Simplificando isso daí, dá 5 sobre 2. Então achei a primeira raiz. Minha primeira raiz é igual a 5 sobre 2. Depois vou resolver do mesmo jeito. Só que ao invés de eu colocar aqui o sinal de mais, eu vou colocar agora o sinal de menos. Olha lá, ó. Antes foi mais, agora vai ser menos, tá? O resto eu faço a mesma coisa, ó. Menos com menos. Dá mais, deu mais 3, tá? Menos raiz de 49. Raiz de 49 é 7. Então vai ser 3 menos 7. 2 vezes 2, 4. Então, mais 3 menos 7 dividido por 4. Então, deu menos 4 sobre 4. Tá? 4 dividido por 4 dá 1. Menos com mais dá menos. Então, encontrei a minha segunda raiz. Ou seja, meu segundo x. Então, encontrei dois valores para x. Eu tenho x equivalendo a 5 sobre 2 e tenho x equivalendo a menos 1. Então, podemos afirmar que as raízes dessa equação, tá? 2x ao quadrado menos 3x menos 5, tá? São x igual a 5 sobre 2 e x igual a menos 1. Belezinha? Colocando a fórmula de delta e de Bhaskara na cabeça, nesse primeiro momento fica muito tranquilo para a gente trabalhar. Ok? Belezinha? Então tá bom, agora a gente vai trabalhar os exercícios do livro, tá? Qualquer dúvida vocês podem me chamar lá no ambiente virtual. Beleza? Beijo no coração, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Fui!